Psicologia de Gostar e Amar em 5 pontos. Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui então para ver esses 5 pontos consistentes na psicologia de gostar e amar. O que é essa consistência? Essa consistência, ela se refere à questão de que o que eu vou apresentar hoje não vem de um estudo específico, mas de vários estudos que têm sido replicados e que apontam uma confiabilidade maior do que simplesmente estudos pequenos que são feitos que a gente não pode confiar muito, porque a gente sabe que tem erro de metodologia, de generalização. Então aqui eu quero clarificar para vocês uma coisa que é de extrema importância, tá? A psicologia, ela é o estudo da mente humana, tá? E de maneira nenhuma eu vou limitar, então, a questão de gostar ou de amar para a mente. Ou seja, a gente está fazendo o recorte aqui das questões que são simplesmente da mente humana, tá? Mas de maneira nenhuma eu estou querendo dizer que não existam fatores que influenciem, tá? Questões como, por exemplo, a existência da alma, eu não vou tratar nesse vídeo porque não tem a ver com essa questão da psicologia. Mas eu não quero deixar subentendido de que a psicologia tem uma grande parte ou a maior parte na determinação de se a gente gosta ou não de alguém, tá bom? E no final, então, a gente vai ver uma reflexão. Então vamos começar esse vídeo. O primeiro ponto é a proximidade, tá? O que é a proximidade? Então, o quanto mais perto nós estamos de alguém, o mais provável é que gostemos desta pessoa. Por quê? Por que seria isso? Então, as explicações que eles dão é a seguinte. Primeiro é a questão da fluência. Fluência é que é mais fácil processar informações sobre estímulos familiares. E nós gostamos do que é mais fácil, certo? Então aqui, por exemplo, a língua materna versus a segunda língua, todo mundo que fala duas línguas prefere uma língua, que geralmente é a língua materna, porque tu tem mais facilidade de falar essa língua. Então, por exemplo, tu pode namorar uma pessoa e casar com uma pessoa que fale outra língua, mas tu vai preferir que seja da tua língua materna, a menos que tu queira aprender a língua, e seja por questões realmente de aprendizado ou de experienciar novas culturas. Mas assim, em geral, a pessoa vai ser mais confortável, vai se sentir mais confortável com a sua língua materna, porque tem mais fluência, né? Segunda questão é a questão da mera exposição, tá? Então, uma maior exposição a um estímulo principal faz com que você goste mais com o tempo, incluindo outras pessoas. Então, vários estudos já apontaram que a simples exposição a um certo estímulo, a uma imagem, faz com que a gente goste mais desse estímulo no futuro, tá? Isso vai desde, então, línguas estrangeiras até questões de símbolos, tá? Então isso é uma questão muito interessante na psicologia em si, e dá para fazer um vídeo inteiro só dedicado a isso. Então, um dos exemplos aqui é que nós preferimos as imagens espelhadas do nosso rosto, enquanto os nossos amigos, eles vão preferir a normal. Uma pessoa prefere o seu rosto espelhado porque ela está acostumada a ver o seu rosto espelhado. Já as pessoas que olham para ela não são acostumadas a ver o rosto espelhado, então não vão preferir o rosto espelhado, mas sim o rosto como eles veem. E aqui então é uma questão para vocês pensarem, a questão da manipulação, né, que a gente vem tratando bastante, que é então como que tu pode usar esses pequenos estímulos que pela mera exposição tu vai conseguir então mudar o sentimento da pessoa em relação a isso. É uma coisa para vocês considerarem então praticamente em tudo que vocês veem. Outras explicações então são a possibilidade, né? A possibilidade é simplesmente a possibilidade de tu conhecer alguém, de tu poder encontrar uma pessoa, e isso permite e encoraja a formação de novos relacionamentos, tá? E a última, então, é a questão do condicionamento, que é um ponto bem grande na psicologia, que é basicamente a questão de que quando a gente é exposto, então, repetidamente, a um estímulo sem consequências negativas, a gente vai tender a ver esse estímulo como mais agradável. Então, a gente pode ver isso muito com cachorros, por exemplo. Quando eles fazem uma ação que a gente gosta, a gente, por exemplo, não vai xingar eles, ou vai até dar, então, um bifinho ou uma coisa assim. Agora, quando eles fazem bagunça, quando a gente não gosta, tu vai então levantar a voz, dar um estímulo pior, e daí eles não vão gostar e vão saber que aquilo lá é ruim e não vão gostar de fazer aquilo. Tá? Então, isso é basicamente o mecanismo do condicionamento. Então, adicionar uma coisa boa, tirar uma coisa boa, adicionar uma coisa ruim, tirar uma coisa ruim. Então, quando a gente é exposto a esses estímulos sem ter um aspecto negativo, a gente vai tender a achar mais agradável. Então, aqui tem esse estudo dessa casa, né, que eles fizeram. Então, as pessoas que viviam aqui um do lado do outro, eles eram 4 vezes mais prováveis, então, a virar amigos do que as pessoas que estavam, então, nos lados opostos do hall, né? E aqui, então, os residentes que estavam na frente da escada, eles formaram 2 vezes mais amizades com as pessoas de cima do que as pessoas que moravam, então, aqui no meio e não tinham acesso tão fácil à escada.
Segundo ponto, então, vai ser a similaridade. O que é a similaridade? Então, primeira coisa, vocês acham que a gente gosta mais de farinha do mesmo saco ou na questão de que opostos se atraem? Tá? Então, será que a gente gosta de pessoas mais opostas a nós ou mais parecidas conosco? Então, aqui a gente vai ver que amigos e parceiros românticos tendem a ter crenças e outras características semelhantes, atratividade, inteligência, status socioeconômico e assim vai. Mas aqui, de novo, então é uma tendência. Né? Então os estudos eles mostram o seguinte. Então um estudo de casais descobriu que os casais eram mais parecidos em 66 de 88 traços estudados, traços diferentes, do que as pessoas emparelhadas aleatoriamente. E aqui então em nenhuma característica os casais românticos eram mais diferentes do que os pares aleatórios. Tá? Então isso mostra que tem realmente uma correlação muito grande entre os traços de um casal. E aqui então há estudos que relatam um maior gosto de pessoas fictícias, se essas pessoas são mais semelhantes a si mesmas. Então, eu vou gostar de um personagem fictício se ele for mais parecido comigo do que se ele for diferente de mim. E aqui então a gente vai ver que a hipótese de que opostos se atraem não tem muito apoio nas pesquisas e que realmente as farinhas do mesmo saco são as mais prováveis de ser a verdade, tá bom? Mas por quê? Então, primeiro tem uma validação social. Né? Então, tu gosta de estar com uma pessoa que vai pensar parecido contigo e rejeitar as mesmas coisas do que tu, que é geralmente como eu falo da amizade, né? Eu gosto muito dessa definição. A gente vai ter então o viés da confirmação, então confirmation bias, que a gente já viu num dos vídeos de psicologia social. Então esse viés vai mostrar que a gente tem uma tendência a só procurar informações que concordam com o que a gente acredita e rejeitar a informação que discordam com o que a gente acredita. Então, obviamente, a gente vai procurar pessoas que concordam com o que a gente acredita já, e isso vem do viés da confirmação. Depois, a mesma questão da fluência, vai ser mais confortável para nós falarmos então com pessoas que são parecidas conosco. E depois, então, é o simples fato de que tem as características que a gente gosta, né? Então, tu gosta de sair pra nadar, a pessoa vai gostar de sair pra nadar. Tu gosta de ir no cinema, a pessoa gosta de ir no cinema. Então é sempre melhor, assim, todo mundo sabe disso, né? É sempre bom ter uma pessoa que seja parceira, que goste de fazer as mesmas coisas do que tu. E para quem gosta de estudar, também sabe que é muito importante ter uma pessoa que também goste de estudar ou que seja interessada nesses assuntos, né? E é interessante aqui que casais, com o tempo, a gente já falou sobre isso também, eles ficam mais parecidos, né? Então eles vão fazendo mímica das expressões faciais, eles vão tendo expressões faciais mais parecidas com o outro, e também tem maneirismos parecidos, né? Então aqui o terceiro ponto é a atratividade física. Isso aí todo mundo sabe, vocês vão me dizer, é óbvio, tendemos a gostar mais de pessoas que são mais atraentes para nós, claro. Mas não é só isso, tá? A gente vai ver que a atratividade física, ela não é só na questão, então, sexual ou na questão de diversão. Ela realmente tem um quesito de realmente tu gostar da personalidade da pessoa através da atratividade física, tá? Então não seria uma coisa unicamente para um período mais curto de tempo, né? Só para ficar com alguém. Seria uma coisa que realmente afeta o quanto tu gosta de uma pessoa em longo termo, tá? E aqui quando eu falo de atratividade física, tem coisas aqui na foto do fundo, por exemplo, que são assimetria, né? Então, como o teu rosto é disposto, então, muitas vezes são coisas que a gente nem consegue perceber conscientemente, tá? Então, aqui por que isso? Tá? Primeiro porque pessoas atraentes são realmente mais felizes, apontam os estudos, tá? Mais confiantes e mais satisfeitas com suas vidas. Isso tem a ver com a saúde, com a autoestima, com a aceitabilidade social. Enfim, tem vários pontos que mostram isso. Não é uma regra, é tudo na média, inclusive tudo que a gente está falando aqui é na média. Cada pessoa é diferente, eu já falei isso várias vezes, né? Cada pessoa é diferente, mas em média é assim que as pesquisas apontam, tá? Então, também tem a questão do status social e prestígio. Então, quando tá com uma pessoa bonita, tu vai ser mais bem visto na sociedade, né? Todo mundo sabe disso, então também tem essa questão. Questão da fertilidade. Então, a gente tem essa questão natural, assim, de querer uma pessoa que seja mais fértil, né, que tenha filhos. E as características da fertilidade, elas são inconscientemente associadas à beleza para nós. Né? E não só a fertilidade, mas também a questão de se imaginar tendo um filho com essa pessoa. E no final, aqui então o efeito halo, né? Então o efeito da auréola. Você se lembra que a gente viu isso? Então nesse efeito ele fala que as pessoas que são mais atraentes fisicamente são frequentemente consideradas como tendo outros traços positivos, né? Como inteligência, sucesso, confiança. Então que o simples fato da pessoa ser bonita, a gente vê ela como muitos outros traços também positivos que na verdade não tem nada a ver com a beleza, né? Então aqui, por exemplo, isso daqui é um estudo feito que pegou um aplicativo, esse aplicativo OkCupid,
eles deram aqui uma escala de personalidade, uma escala de o quão bonita a pessoa é, né? E aí não tinha realmente nenhuma legenda, né? Os perfis não tinham legendas, e as pessoas praticamente aqui tem uma correlação gigantesca com o quanto eles disseram que a pessoa tinha uma personalidade boa, comparado ao quão bonita a pessoa era, né? Então aqui a gente vê realmente, quanto mais bonita a pessoa era, maior então era a pontuação da personalidade da pessoa, né? E aqui vamos partir então para um complemento que eu acho que é uma das coisas mais interessantes da psicologia em geral, tá? Então aqui, com 3 meses de idade, os rostos atraentes já são preferidos, ou seja, um bebê com 3 meses de idade já tem a capacidade de perceber o que é atraente ou não. E de novo, muitas vezes são coisas que a gente não percebe, ou seja, o bebê ele não está consciente de que ele acha aquela pessoa bonita. Ele vê traços, por exemplo, como a simetria, né, que eu já falei. Traços como a simetria são coisas que um bebê de 3 meses já consegue perceber e se sentir bem com isso, e gostar disso, né. E aqui a gente vê também que os bebês atraentes, eles recebem mais atenção das mães do que os bebês menos atraentes, mesmo antes de deixarem o hospital. O que é bem pesado, né. E aparências físicas são a primeira coisa que notamos quando encontramos outras pessoas. E como eu falei, geralmente é inconsciente, mas não é necessariamente inconsciente, ou seja, tu percebe inconscientemente, mas tu pode trazer para a consciência. Tu pode ver, nossa, essa pessoa realmente é muito bonita e ficar pensando nisso, né? Aí não vai ser uma questão inconsciente mais. Mas geralmente a primeira percepção ela vai ser inconsciente. E aqui então, número 4, ser gostado, tá? Ser gostado é um item pequeno, mas é bem consistente e basicamente significa que se sabemos que alguém gosta de nós, a tendência é gostarmos da pessoa também, tá? Então, geralmente se envolve um terceiro partido. Então, por exemplo, meu amigo vai dizer para uma outra pessoa que eu gosto dessa pessoa. Aí essa pessoa vai ficar sabendo e vai gostar de mim, entendeu? Então, geralmente ela funciona numa triangulação assim. Então, se tu sabe que uma pessoa gosta de ti, tu vai tender a gostar mais dessa pessoa, e isso funciona melhor quando tem exclusividade. Ou seja, quando tu sabe que a pessoa gosta exclusivamente de ti, ou mais de ti do que dos outros, tu vai sentir mais ainda um carinho, um afeto por essa pessoa. E eu não sou exceção nenhuma, então não esqueçam de deixar aqui o like, né, no vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal, verificar a inscrição, tá bom? E finalmente nós chegamos no paradoxo da escolha. Ele é bem interessante e ele tem bastante a ver também com economia comportamental, que eu até tenho vontade de fazer uma série de vídeos sobre. E ele fala o seguinte: nós acreditamos que quanto mais escolha nós temos, melhor é para nós. Só que as pesquisas apontam que, apesar de ser legal termos muitas escolhas, também surgem alguns problemas. Por exemplo, nós ficamos mais exigentes e muito frescos, né? Fresco não está na pesquisa, fui eu que adicionei aqui. Ficamos menos contentes com as nossas escolhas. Isso é bem importante. Por quê? Porque a gente tem tanta consideração para fazer que a gente não sabe se a gente realmente não seria mais feliz com as outras escolhas. E nós ficamos cansados de tanto avaliar e julgar. Então, isso aponta que se a gente tem menos escolhas, então a gente vai acabar gostando mais daquilo que a gente escolheu, tá? E pensem um pouquinho sobre a questão da dissonância cognitiva, que a gente já viu tanto nessa série de vídeos, o porquê que seria isso, vou deixar para vocês. Então, meus amigos, a gente está aqui numa última reflexão, que eu acho que é muito pertinente, dado esse último slide, tá? Que é o seguinte: como isso tudo se dá na era dos aplicativos de namoro? Tá? Então, isso tudo que a gente viu, como é que isso funciona? Porque a nossa dinâmica de relacionamento hoje em dia, talvez vocês não peguem isso, mas podem ter certeza que os filhos de vocês vão entrar, então, nessa questão de aplicativos de namoro, e isso acaba mudando muito a dinâmica, né, de como funciona tu conhecer uma pessoa, te envolver, gostar, né, finalmente casar e, enfim, amar, ser feliz para sempre, né? Então pensem e ponham aqui nos comentários que como é que vocês acham que isso tudo vai mudar agora com essa nova normalidade de aplicativos de namoro, tá bom? Então, meus caros, eu espero que vocês tenham gostado desses 5 pontos consistentes de gostar e amar na psicologia, tá? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.